Bom, eu tenho recebido nesses últimos dias várias mensagens de pessoas que estão vivendo um dilema dentro desses sistemas religiosos. E dentre essas mensagens a que mais tem me chamado a atenção são daquelas pessoas que moram em cidades pequenas, cidades interioranas, onde todo mundo conhece todo mundo. E essas pessoas estão cansadas desse sistema religioso e sabe de todo o engano, de toda a mentira, enfim, que esse sistema apregoa, mas elas não sabem como agir diante dessa situação, porque é feito que um monopólio da fé e da salvação, de modo que se você sair daquele sistema religioso, tudo aquilo que acontece fora do sistema religioso não é Deus, não é legítimo, não tem veracidade, porque para os sistemas religiosos Deus opera somente dentro daquelas quatro paredes. Deus só fala naquele lugar, Deus só salva aqueles que fazem parte daquele grupo. Então essas são as ideologias desses sistemas religiosos, né? Limita Deus, tornando um Deus extremamente pequeno e impotente, né? Infelizmente essa é a grande realidade e as pessoas têm medo, porque segundo o que as pessoas têm me dito, o medo é de sair e ser taxado como um desviado, como um incrédulo, perder às vezes um vínculo de família. E em outro vídeo eu vou falar também um pouquinho sobre amizades religiosas, né? Não se iluda com as amizades religiosas. Mas enfim, vamos seguir aqui avante. Então as pessoas estão com medo dessa quebra de vínculo e a preocupação delas é: eu não tenho aonde também congregar-me, porque ou é ali ou eu não tenho outro lugar, porque às vezes na minha cidade não tem pessoas que se reúnam tão somente em nome do Senhor Jesus para estudar a palavra e para adorarem a Deus, sem estar debaixo desta manipulação, desse sistema religioso, de dominações de homens e aquela coisa toda. Pois bem, eu queria dizer para você o seguinte: de fato, o sistema religioso ele é cruel e ele realmente é um monopólio. Tudo aquilo que acontece fora dele, ele vai dizer que não é legítimo, até porque as pessoas já estão doutrinadas a agirem assim. Cada sistema religioso ele tem a sua cartilha e a Bíblia é apenas ali uma base, mas o que predomina mesmo são as cartilhas que são dadas ali para que aquelas pessoas não saiam daquela bolha, entendeu? Para que as pessoas não raciocinem. Infelizmente, é duro dizer isso, mas a impressão que nos dá é que quando a pessoa chega dentro de um sistema religioso, a primeira coisa que eles pegam de você é a sua capacidade de pensar. Roubam o teu cérebro e dizem: deixa ele aqui com a gente, você não vai precisar dele não. Por quê? Porque se as pessoas pararem e raciocinarem, refletir, usarem a capacidade da inteligência que Deus nos deu, né? E a fé ela é racional, o culto ele tem que ser racional e Deus ele se agrada da nossa racionalidade, a gente servir a Ele com razão, né? Não com a ilusão e com a cegueira, né? Com o fanatismo. Isso nunca agradou a Deus e nunca foi a proposta do Evangelho. Mas enfim, os sistemas eles têm a sua cartilha e as pessoas já estão prontas para criticar e rejeitar e vão dizer realmente que você está louco porque agora você está querendo viver a palavra de Deus e pregando aquilo que realmente está escrito e não aquilo que está dentro das cartilhas dessas religiões. Então você realmente precisa estar preparado para tudo isso. Mas eu queria dizer para você o seguinte, que talvez você está preocupado porque você vai ficar um tempo em casa, não vai encontrar pessoas logo de início que comunguem desta fé, desse entendimento, porque a maioria serão preconceituosos, estarão presos a esses sistemas. Mas fique tranquilo, porque você só deve orar, estudar a palavra de Deus, viver esta palavra de Deus e não se preocupar em criar grupos, em arrastar pessoas, em querer contrair membros para essa comunidade que agora você está querendo idealizar. Não, porque esse pensamento proselitista também é uma síndrome desses sistemas religiosos, porque eles interpretam o ide de Jesus de forma muito errônea, e eu acredito que propositalmente. Os líderes mesmo desses sistemas religiosos, eles não saem nas ruas com panfletos na mão, eles não saem buscando pessoas na casa,
eles não saem gritando em alto e bom som. Não, eles mandam os seus liderados fazerem isto, e não é o ide de Jesus, como Jesus disse, ide por todo mundo. A expressão ali, ide por todo mundo, é você ir, é você caminhar, anunciando o evangelho, pregando o evangelho. Então, é ir no seu dia a dia, dia após dia, semana após semana. A sua trajetória de vida deve ser uma trajetória de anunciação do evangelho de Cristo. Mas as denominações que eles fizeram, eles pegam as pessoas que são servos de homens, são servos deles e não servos de Deus, põem elas nas ruas para ajuntar pessoas e trazer para dentro de um templo, onde são confinadas ali e aonde se tornam massas de manobra. Então não é apresentar Jesus às pessoas e deixar as pessoas seguirem. É dizer para elas, vocês precisam vir para a minha religião, vocês precisam entrar dentro daquele templo onde nós estamos, porque ali você vai encontrar a verdade. E ali as lideranças, eles manipulam as pessoas de modo que vai aumentando cada vez mais esse número de pessoas enganadas. Então você não deve estar com esse pensamento proselitista de modo algum. Liberte-se disso, porque Deus acrescentará. Então somente ore, busque a palavra de Deus com amor, com sinceridade, a presença de Deus, sirva a Deus, honre a Deus com a sua vida, com a sua família, com seus hábitos e com os atos da sua vida. E você vai ver que aos poucos Deus acrescenta pessoas, né? Porque esta obra é dele. Então somente pregue o evangelho e pregue a verdade. O mais quem fará será o Senhor nosso Deus. Então descanse o teu coração. E se alguém estiver te julgando porque você tem que ir ali ou aqui, lembre eles daquilo que está escrito em João capítulo 4, quando a mulher samaritana reconheceu que Jesus realmente era um homem enviado por Deus. E ela perguntou para ele, aonde devemos adorar? No Monte dos Samaritanos ou em Jerusalém, onde está o templo? E Jesus disse, olha, a hora é chegada e agora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, para a resposta da samaritana, eu devo ir ali ou aqui? Tem um endereço certo? Ele disse, não, não é ali nem aqui. É agora, é aonde você está, é em espírito e em verdade. Não existe um dado geográfico, não existe um endereço onde está a tua bênção, porque Deus está em todos os lugares e você pode adorá-lo em espírito e em verdade. Agora, é muito bom sim, se Deus for acrescentando o número de pessoas que se reúnam, desprendido desse sistema religioso e que estão prontas para adorarem a Deus, estudarem a sua palavra e anunciar esse evangelho a outras pessoas sem lhe tomar nada, sem manipular, sem colocar pesados fardos como fazem os religiosos que se assentam na cadeira de Moisés, colocam fardos insuportáveis nas pessoas e eles mesmos não podem carregar. Que Deus em Cristo te abençoe.